Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, o estudo de hoje tem a ver com o Livro dos Espíritos, particularmente na parte segunda, aquela que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E estamos no capítulo 1, cujo título é Dois Espíritos. Esse capítulo 1 ele é composto de 56 perguntas, da 76 até a 131. Bem, a programação da casa nos incumbe estudar hoje com vocês dois tópicos. O primeiro deles, diferentes ordens dos espíritos, composto por 4 perguntas, da 96 até a 99. E o segundo tópico é escala espírita, composto de 14 perguntas, da 100 até a 113. Em relação a esse segundo tópico, nós iremos abordar hoje apenas, não é nem a pergunta, é o item 100. Porque esse item 100 ele tem uma estrutura similar ao que acontece com o item 222 do 455, que é o Livro dos Espíritos, em que Kardec não faz uma pergunta e nem recebe, consequentemente, uma resposta. Kardec se utilizou desses itens, no caso específico de hoje, do item 100, para preparar o material que vai ser esmiuçado nas perguntas seguintes. No caso aqui, da 101 a 113. Fato que vai acontecer num estudo mais adiante. Ok? Bom, diante disso, considerando que nesse item 100, o Kardec vai se utilizar das respostas recebidas por ele nesses itens 96 a 99, eu decidi então, para aproveitar o tempo, porque o tempo que nós dispomos, né, é curto, vamos fazer uma abordagem ligeira, uma abordagem rápida dessas perguntas, porque, como eu disse, no item 100, as respostas delas serão utilizadas para que Kardec nos traga o que ele chamou de observações preliminares ao estudo da escala espírita. Mas eu faço questão de, em relação a 96, ler a pergunta e a resposta, porque ela vai dar um norte para o nosso estudo de hoje. Então, o que quis saber Kardec na pergunta 96? São iguais os espíritos ou há entre eles alguma hierarquia, né? Ou seja, um é mais adiantado que o outro é mais atrasado que um, né? E a resposta foi a seguinte: são de diferentes ordens os espíritos. E qual é o critério? Conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, me permitam fazer um breve comentário após essa resposta. Eu consigo ver nessa resposta 2 aspectos. Primeiro, né, a lei do progresso. Tá certo? Aquela lei do progresso que vai ser estudada na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando o Kardec nos trouxe o estudo das leis naturais. Perfeito? Então, quando Kardec diz, quando o Espírito diz a Kardec que essa hierarquia entre os espíritos tem a ver com o grau de perfeição que eles já tenham alcançado, está se referindo ao progresso que cada um dos espíritos tenha conseguido. Então, em função das escolhas corretas por quê? Porque foram escolhas que foram ao encontro, e não de encontro, às leis divinas, aos exemplos de Jesus. Então, o progresso desse espírito vai ser um progresso mais substancial, mais efetivo, ao contrário, aqueles espíritos que fazem escolhas que vão de encontro aos exemplos de Jesus, certamente esse progresso vai ser retardado, ele vai ter que marcar passo em algumas experiências físicas até recuperar um ritmo melhor de progresso. Tá certo? Qual é o outro aspecto que eu vejo nessa resposta também? Se eu estou falando em progresso, se o Espírito falou que o avanço, a evolução de cada Espírito tem a ver com o grau de perfeição que ele alcançou, né? Pelas razões que eu já acabei de comentar. Então, é mais um momento em que a gente pode dizer que essa resposta
ratifica a certeza da justiça divina. Ok? Porque que frase você pode utilizar para comentar essa resposta? Aquela frase que todos nós conhecemos: a cada um segundo suas obras. É dessa forma que o progresso vai acontecer, é dessa forma que o espírito vai subir na hierarquia da escala espírita. Ok? Bom, na pergunta 97, o Kardec, então, vai se referir às ordens ou graus de perfeição dos espíritos, né? Considerando sempre a escala espírita. Bom, a gente vai ter que entrar para falar, nem que seja rapidamente, da escala espírita, tá? Porque nessa resposta, da 97, o espírito que auxiliava Kardec mencionou, então, características dessas 3 ordens que compõem a escala espírita. E lembrando, então, de baixo para cima, né, do inferior para o superior, nós temos 3 ordens. A terceira ordem, os espíritos da terceira ordem são chamados de espíritos imperfeitos. Por que espíritos imperfeitos? Porque neles ainda predomina a vontade de fazer o mal. Tá certo? E nessa terceira ordem existem 5 subdivisões, quais sejam da 10ª à 6ª classe. E qual é o raciocínio em cima disso que a gente está escutando até agora? Evidentemente, o espírito que já está na 6ª classe, ele tem uma evolução maior daquele que ainda está na 10ª classe, sempre de baixo para cima. Bom, qual é a segunda ordem? É a ordem que foi denominada dos bons espíritos. São aqueles espíritos que já têm a certeza que precisam fazer o bem. Eles têm a intenção de fazer o bem. Agora, eventualmente, eles ainda escorregam, ainda falham, né? Mas isso não é uma tendência. Isso acontece eventualmente, tá certo? Então, eles já estão no patamar bem acima dos espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Ok? E essa segunda ordem, a dos bons espíritos, também é composta de subdivisões, no caso 4, né? 4 classes, da 5ª para a 2ª, e o raciocínio é o mesmo, né? Um espírito que tem alcançado já a 2ª classe, ele tem um grau de evolução maior do que o espírito que ainda está na 5ª classe, tá certo? E temos então, seria, digamos, o ápice da escala espírita, seria correspondente aos espíritos puros, né? Aqueles que já alcançaram a perfeição, aqueles que nem se falam em mal, nem pensam em fazer o mal, porque eles só veem na sua mente a necessidade de fazer o bem e eles só fazem o bem. E aí é uma classe única, né? A primeira classe. Tá certo? Então, resumindo, a escala espírita é composta de 3 ordens e 10 classes. Ok? Então, nessa 97, quem respondeu ao Kardec faz essa abordagem, né? Dando as características de cada do espírito que correspondem a cada uma dessas ordens. Aí, como ele já falou nessa 97, que o espírito da primeira ordem é um espírito puro, que não tem mais o que espiar, que não está mais ligado a qualquer tipo da matéria, né? Na 98 e na 99, o Kardec perguntou então em relação à segunda ordem na 98 e contra a terceira ordem na 99. A pergunta da 98, como nós falamos há pouco, tem a ver com a característica dos bons espíritos, né? Então o Kardec perguntou, será que os espíritos da segunda ordem têm a preocupação dominante, não é exclusiva. Exclusiva é só na primeira ordem. Tem a preocupação dominante em fazer o bem, eles têm o poder de praticar esse bem? E qual foi a resposta que Kardec recebeu, né? Em cima dessas divisões que eu mencionei, dessa exemplificação que eu fiz aqui, a respeito de quem está na segunda ordem comparativamente com quem está na segunda classe
né, com quem está na quinta classe da segunda ordem. Né? Então, evidentemente, os espíritos disseram para Kardec que quem está na segunda classe, né, ele tem mais poder de fazer o bem, porque ele está mais convicto nisso do que aquele que ainda está na quinta classe. Né? E tem um trechinho da resposta que eu queria abordar com vocês, porque vai ser útil lá no estudo do item 100. Disse assim o Espírito para Kardec: assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que passar por provas. Lembrem-se, bons espíritos não são espíritos puros, não são espíritos perfeitos. Tá certo? Então, quando você escuta isso, que uns estão mais adiantados na parte do conhecimento, na parte da ciência, né? E outros, por outro lado, são mais adiantados na parte moral, na parte da bondade, tá certo? A gente lembra da pergunta 204 do livro O Consolador, Emmanuel Franciscano Xavier, quando foi perguntado ao nosso benfeitor Emmanuel o que o espírito tem que fazer para chegar à perfeição. E ele mencionou um cenário típico dessa resposta aqui, desse trecho segundo da resposta que eu trouxe para vocês. Né? Ele fala isso, que nós, né, cada um de nós, é dotado de duas asas. A asa intelectual, a asa do conhecimento, e a asa do sentimento, a asa moral. Emmanuel então explica que você, para evoluir, para chegar à perfeição, você tem que ir avançando para a passo com essas asas. Tá certo? E frisa que no final, a asa moral, a asa da perfeição moral, vai ficar um pouco acima. Mas vejam só, essa informação não elimina a necessidade de você também crescer a asa intelectual, a asa do conhecimento. Por quê? Entre outras razões, né? Na mesma proporção que você avança no conhecimento, né, você vai ter uma capacidade maior de discernir o bem do mal. E dessa forma você vai poder avançar a sua asa moral ainda mais. Tá certo? Então observem o que disse o Emmanuel, vai ao encontro desse trecho da pergunta 98, da resposta da pergunta 98 que eu trouxe para vocês. Na 99, como eu tinha dito, a pergunta do Kardec tem a ver com os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, né? E ele perguntou o seguinte: já que foi dito na resposta da 97 que os espíritos da terceira ordem predominantemente ainda fazem o mal, o Kardec quis saber o seguinte: bom, mas todos da terceira ordem, então, são essencialmente maus? E a resposta diz: não é bem assim. Né? E aí tem a ver com essas divisões, essas classes. No caso da terceira ordem, repito, vai da 10ª para a 6ª. Porque disse quem respondeu ao Kardec: não, tem uns, né, que se comprazem em fazer o mal, só querem fazer o mal. Certamente são os da 10ª classe. Mas ele fala assim: tem outros que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E nós já aprendemos, no estudo do próprio Livro dos Espíritos, que isso é um problema sério. Perfeito? E cita ainda o caso de espíritos que ele chama de levianos ou zombeteiros. Por quê? Eles não estão muito preocupados em fazer o mal. Né? Eles estão preocupados em quê? Para usar um termo atual, zoar. Zoar de quem? Especialmente de nós, encarnados. Né? Então eles procuram mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem muito. Entenderam? Esses também estão na terceira ordem, mas não fazem essencialmente o mal. O contexto de ser um espírito imperfeito, porque ele não faz o bem e perde o seu tempo, digamos assim, se preocupando em causar pequenas contrariedades para nós outros. E isso faz com que eles fiquem extremamente satisfeitos. Olha lá, peguei aquele cara, ele ficou chateado porque eu fiz isso com ele. Ok? Então, por isso que eu fiz questão de dar
esse resumo das ordens e das classes, porque essas respostas, conforme eu mostrei para vocês aqui, de uma forma resumida, tem a ver com elas. Sem eu falar nas classes, não daria para explicar o conteúdo das respostas 98 e 99 especialmente. Tá certo? Bem, então chegamos no item 100, como eu disse, Kardec chamou de observações preliminares. Tá certo? Também em função do tempo que nós dispomos, né, eu também vou ter que fazer tipo um resumo, mas fazer um resumo com mais calma, porque esse item 100 é bastante longo e tem muita coisa que não dá para a gente deixar de falar, sob pena de ficar incompreensível o estudo desse item, tá certo? Então eu começo um parágrafo inicial do item 100, vai ratificar o que nós escutamos, mas é bom a gente falar. Disse Kardec, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, né, no grau de perfeição que tem alcançado, de evolução que eles têm alcançado, nas qualidades que já adquiriram consequentemente e nas imperfeições que ainda terão de se despojar. Sim, né? Eles já têm qualidades, mas ainda possuem imperfeições. Então, qual é a palavrinha que aparece até em outras respostas do Livro dos Espíritos que define bem esse quadro? É a necessidade que nós temos de nos depurarmos, certo? Eliminarmos essas imperfeições, esses vícios morais que nós ainda possuímos. Quando eu falo nós, somos a maioria de nós, né, que compõem a humanidade terrestre, excetuando aqueles que estão por aqui em missões, tá certo? Mas quase que a totalidade da humanidade terrestre, lamentavelmente, ainda está nessa faixa de espírito imperfeito. E por quê? Possui esses vícios morais que precisa eliminar. E ele, eliminando os vícios morais e adquirindo as virtudes necessárias para a sua evolução rumo à perfeição, qual é o verbo que a gente usa para resumir isso aqui? Ele está se depurando. Ok? Bem, aí o Kardec faz analogias, como ele costuma fazer para facilitar o nosso entendimento. Certamente ele já tinha esse viés e algumas das respostas dos espíritos mostraram para ele que a analogia é uma forma mais fácil das pessoas entenderem o que está sendo apresentado, né? Então ele diz o seguinte, esta classificação, né, a escala espírita, aliás, nada tem de absoluta. Apenas quando você considera o conjunto, né, cada categoria apresenta um caráter definido, né? De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam. Aí ele faz duas analogias. Como acontece nos reinos da natureza, assim como acontece nas cores do arco-íris. Tá certo? Então, qual é o contexto aqui? Bom, lá atrás, na 97, ele tinha comentado, ele não, Kardec não, o espírito que respondeu ao questionamento feito por Kardec, que não existe uma separação física, estanque, entre uma ordem e a outra. Tá certo? Né? Não há um muro aqui, ó, aqui acaba a terceira ordem, aqui começa a segunda. Não. Tá certo? Então ele quer dizer exatamente isso. Naquela situação limítrofe entre uma ordem e outra, né? Eu arrisco a dizer, entre uma classe e outra, tá certo? No limítrofe, né? O indivíduo, o espírito que estiver ali, ele possui tanto características dessa de cá, quanto dessa de lá. Tá certo? É isso que o Kardec está nos apresentando nesse parágrafo. E por isso que ele fez duas analogias. A mais complicadinha é do reino da natureza, porque, naturalmente, nós estudamos ciências ou
biologia a respeito da classificação dos seres vivos, né? Que nós devemos a taxonomia dos seres vivos, nós devemos a Linneu, até vai ser citado mais adiante aqui pelo Kardec. Perfeito. E nessa classificação, né, existe exatamente isso que eu me referi aqui, que o Kardec quis dizer, na situação limítrofe. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui não é aula de biologia, tá certo? Né? É um assunto mais afeito a quem é, como eu, dessa área. Tá? Mas a segunda analogia que o Kardec fez, aí fica mais fácil de entender, não precisa eu nem falar em relação aos seres vivos. Porque quando nós lembramos do arco-íris, aquelas 7 cores principais, né, a gente vai lembrar, quando a gente vê bonito no céu, né, que onde está a divisão de uma cor para outra, você vê, né, olha a analogia com a questão das ordens, né, a separação entre as ordens. Né, você vê naquela situação limítrofe, né, cores, digamos assim, que tem um pouquinho da de cá e um pouquinho da de lá. Estou falando alguma coisa errada? Acho que não, né? Então, foi essa segunda analogia que o Kardec fez para nos explicar, então, que é uma questão mais didática, né? Os espíritos trouxeram essa escala espírita com 3 ordens, com 10 classes, né? Mais num contexto didático para facilitar a nós, né? Que gostamos do esquemazinho, né? E também para restringir uma tabela, uma escala que ficaria enorme, absurdamente grande. Né? Então ele trouxe essa analogia, é mais fácil, sem dúvida, quando a gente usa a do arco-íris, para fazer, propiciar então o entendimento, o que os espíritos disseram e o que o Kardec está ratificando aqui a respeito dessas situações limítrofes entre uma ordem e outra, entre uma classe e outra. Tá bom? Ele faz questão de dizer que é um sistema de classificação como outro qualquer. Né? E por causa disso, num parágrafo seguinte, ele diz ainda: dá-se aqui, né, com a escala espírita, o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos, fáceis para a inteligência. Né? Sejam, porém, quais forem, ou mais ou menos, né, em nada alteram o quê? As bases da ciência. Tá? E ele não ia perder a oportunidade de dar uma alfinetada nos chamados detratores da doutrina espírita. Vocês lembram disso, vocês já tomaram conhecimento. Kardec, entre outras coisas, ali do trabalho pesado que ele desenvolveu, ele tinha que lutar com esses companheiros que ficavam, né, tentando minar o trabalho, fazendo referência a um professor que era Hippolyte Léon Denis Rivail, né, e enveredando por aquele caminho que para eles era um absurdo, né, e procuravam contradizer as lições que os espíritos traziam. Então Kardec disse o seguinte: olha só, entretanto não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente. Qual contradição aparente? Ele se referiu aqui, né? Essa questão de ter mais ou menos ordem, mais ou menos classe, né? Sem refletir que os espíritos nenhuma importância dão ao que é puramente convencional. Palavra do Kardec. Né? Por quê? Diz o Kardec. Os espíritos deixam a nós, encarnados, a forma, né? A escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Porque para eles, espíritos, o pensamento é tudo e basta. Tá certo? E ele também faz uma outra complementação, dizendo o seguinte, que por que pode ter havido essa aspecto divergente sobre a quantidade de ordens e de classes, que ele já nos mostrou, já ratificou que isso é de só menos importante. Mas por que pode ter havido isso? O Kardec colocou a possibilidade aqui. Né? Não devemos jamais perder de vista que, da mesma forma que acontece entre nós encarnados, também entre os espíritos, tem aqueles que são mais ignorantes do que outros.
Não, quer dizer ignorante? Não tem a informação que outros já possuem. E daí pode ter trazido, então, nessas comunicações, uma informação que foge ao que que têm mais conhecimento, são capazes de com mais segurança afirmar. Tá certo? De maneira, aí é um ponto interessante, de maneira, diz Kardec, que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de muitos, especialmente espíritas, crer que, isso aqui veio do espírito tal, então está tudo certo, não se discute. É isso que Kardec está dizendo. E eu não posso deixar, então, amigos, de trazer aquela lição que João, evangelista, nos trouxe na sua primeira carta, primeira epístola, quando ele disse: não creiais em qualquer espírito, verificai se são de Deus, o seu espírito é de Deus. Né? Por que isso é importante? Porque isso é a base, né, do chamado controle universal do ensino dos espíritos, que foi o que norteou o trabalho de Kardec, a partir das lições do plano espiritual. Vocês sabem qual foi a metodologia utilizada por Kardec? Né? Vou repetir. A mesma pergunta foi endereçada para diferentes médiuns e eu ter contato com diferentes espíritos. Quando vieram as respostas, aquelas que o Kardec viu que eram, vou usar uma expressão, uníssonas, né? Unânimes, bom, isso aqui é uma verdade que não tem dúvida. Essa é uma situação. Vários espíritos, vários médiuns, mesma resposta. Foi dessa forma que foi feita a codificação, particularmente o Livro dos Espíritos. Não é isso? Né? Então, trazendo para os tempos atuais, infelizmente uma situação que está acontecendo já de alguns anos para cá, com esse boom que a doutrina espírita teve, né? Em cima do que disse o Kardec. Alguém vê um livro qualquer, não, é o médium tal, o médium, ele tem uma bagagem legal, é o espírito tal, o espírito, esse eu conheço, esse espírito de outras obras, esse também é bom. Mas, meus amigos, não creiais em qualquer espírito, disse João, né? Controle universal do ensino dos espíritos. Então, meus amigos, se um médium traz a informação de um espírito, né, que a gente já aprendeu no livro dos médiuns, que existe a mistificação. Um espírito com má intenção, se faz passar por um espírito reconhecidamente do bem. Estou falando alguma novidade? Acho que não. Né? Pelo menos para quem estuda a doutrina espírita, quem estuda a maior referência de mediunidade que existe no planeta Terra, como disse Divaldo Pereira Franco, que é o Livro dos Médiuns. Né? Então existe essa possibilidade de o médium pode estar vivenciando um processo obsessivo por aquela razão e dando margem para que o espírito zombeteiro ou o espírito ainda no mal se aproveite desse médium para tentar trazer a discórdia para o meio espírita. Né? Porque aí vem o livro, diz uma coisa que você nunca tinha escutado de espírito nenhum, através de médium nenhum. Mas tem gente, não, mas peraí, foi o médium fulano de tal, foi o espírito beltrano de tal, então vale. Não é assim, meus amigos. Repito, qual foi a metodologia utilizada por Kardec? Já falei aqui. Então, se é realmente uma verdade que tem que chegar para o nosso conhecimento, o plano superior determinou, é o momento que essa verdade chegue para a humanidade terrestre para consertar um erro que ficou lá atrás. Beleza? É possível? É possível. Mas vem cá, vai chegar por um médium, via um espírito, só esse médium vai receber a comunicação desse único espírito. Repito, como foi formatada a codificação espírita e particularmente o Livro dos Espíritos.
Então, se essa informação é verdade, é real, o que a gente deve fazer? Qual é a cautela? Kardec falou em cautela. Vamos aguardar um tempo, né, para ver se através de outros médios, outros espíritos, né, chega-se à mesma informação. Passa-se 1, 2, 3, 4, 5 anos e não chega a nada, você vai continuar achando que essa informação é correta, é verdadeira, e apaga então o que os espíritos, através de Kardec, fizeram chegar? Que espíritos como André Luiz, como Emmanuel, como Manuel Filomeno de Miranda, como Joana de Ângeles, ratificaram da codificação através de médios sérios, reconhecidamente sérios, como Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco. É uma questão de lógica, é uma questão de se utilizar o controle universal do ensino dos espíritos. Ok? Mas voltemos fechemos o parênteses, né? E voltemos ao Kardec falando nesse item 100, né? Eu comentei logo no início que o Kardec, quando disse que a escala espírita é mais uma classificação, um tipo de classificação, citei Linneu. Sim, porque o Kardec agora vai se referir a 3 cientistas, né? 3 pesquisadores do passado. Linneu já disse, o pai da taxonomia moderna, ele que nos deu a classificação dos seres vivos em 5 grupos, né? Jussieu e Tournefort, num contexto da botânica. A botânica é uma parte da biologia, né? Estuda o quê? As plantas, os vegetais, as flores, né? Então ele fala isso. Olha só, esses 3 citados, cada um montou uma classificação, baseado no que diz o Kardec, no método que utilizaram. Tá certo? Agora, essas 3 classificações tiveram o poder de modificar a botânica? Evidentemente que não. E o Kardec explica por quê. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os caracteres que essas plantas possuem e são estudadas na botânica. Apenas o que fizeram esses 3? Observaram as analogias segundo os critérios que eles utilizaram para formar, então, cada uma a sua classificação, formando grupos aqui e classes acolá. Tá certo? Então, o Kardec, por que o Kardec citou Linneu, citou Jussieu, citou Tournefort e o contexto dessas classificações que existem na botânica? Né? Porque ele agora vai fazer analogia com a escala espírita. Falar de como foi feita a montagem da escala espírita. Escutemos. Foi assim que também nós procedemos. Nós, ele, né? Kardec, através das lições. Nós não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios, os espíritos, nos forneceram. Tá certo? Vocês escutaram? Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. De novo, a referência aqui é o Livro dos Médiuns, num cenário semelhante àquele comentário que eu fiz, aquele parênteses longo que eu abri há pouco. Né? Porque quem é que diz que você vai avaliar se uma comunicação de um espírito é verdadeira? Você tem que observar as palavras utilizadas pelo comunicante e os atos desse comunicante. Porque ensina Kardec, através do conhecimento emanado dos espíritos do plano superior, sobre essa situação. Espírito sério tem uma linguagem retilínea, tem uma linguagem de qualidade. Espírito sério jamais vai se comunicar com linguagem vulgar. Como, aproveitando o que eu falei no meu parêntese aqui, temos livros aí em que o espírito
assumindo a identidade de um espírito que a gente reverencia, se utiliza até de linguagem chula. Mas tem espírita que acha que é isso mesmo. Eu estou batendo o pé nisso, meus amigos, porque para quem já tem um certo tempo da doutrina espírita, consegue enxergar isso. Mas para quem está iniciando, vai se chocar. Então, desculpe eu estar batendo muito nesse ponto aí. Tá certo? Bom, então Kardec vai, como diz a vocês, fazer referência às respostas 97, 98, 99, dizendo que os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou seja, na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela ainda, não pode faltar o ainda, propensão em fazer o mal. Depois ele fala, na segunda ordem, né, temos os bons espíritos, que se caracterizam, é o inverso, pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem, como já comentamos. E, finalmente, o ápice da escala são os espíritos puros que atingiram o grau supremo da perfeição e que só enxergam, só querem fazer o bem. Tá certo? Ele então diz que essa divisão nos pareceu perfeitamente racional, né? E só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Tá certo? Foi o que fizemos, e ele frisa com a humildade que caracterizava Allan Kardec, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Ok? Então, ele menciona então que da 101 para frente, 101 até 113, serão analisadas então cada uma dessas subdivisões. Isso é um assunto para um outro estudo. Né? No nosso estudo de hoje, nós temos que aproveitar ainda o que Kardec afirmou nesse item 100, fazendo referência que a chave da ciência espírita é justamente essa possibilidade, é o grau de confiança ou de estima que mereçam os comunicantes dentro desses critérios que eu já mencionei mais de uma vez aqui. Né? Porque dessa forma você vai explicar as anomalias que as comunicações apresentam, né? Em função das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Lembra do comentário que eu fiz da resposta da pergunta 96? Tá certo? E ele conclui esse parágrafo. Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Né? Em cima daquelas barreiras físicas que não existem entre uma classe e outra, entre uma ordem e outra. Tá certo? E ele acrescenta assim, sendo sempre gradual o progresso dos espíritos e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, já falamos isso, né? Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem, ele bate de novo nesse ponto, tornam possível apreciar-se. Você vai saber realmente a que ordem, a que classe especificamente, de acordo com o que vai ser apresentado das perguntas 101 a 113, né? E você vai poder fazer essa diferenciação. Né? Eu só queria encerrar essa parte doutrinária, né, do estudo de hoje, 96 até 100, tentando resumir o que foi apresentado. Né? E nesse cenário, nós temos um trecho da introdução do Livro dos Espíritos. É o item C da introdução. Né? Disse o codificador, fazendo referências a citações dos espíritos que apareceram nas respostas que vieram quando Kardec começou, então, a trazer as perguntas e as respostas. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Já tocamos nisso. Ele conclui, a vida material, a
vida no plano físico. É uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, meus amigos, na expectativa de ter conseguido abordar o conteúdo solicitado pela direção da casa, agradeço a oportunidade de trabalho, agradeço a atenção de vocês, e que consigamos priorizar as lições que recebemos mais uma vez hoje para muitos de nós, e assim avançarmos na nossa trilha evolutiva com a velocidade um pouco maior, para que nos aproximemos do ápice da escala espírita num tempo cada vez menor. Obrigado, muita paz.